Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula é com um livro de português. Então, na última aula que a prof deu para vocês, nós falamos um pouquinho sobre histórias, como nós podemos contar uma história. A prof deixou para vocês fazerem a leitura de uma história, O Menino e o Muro. Você fez? E aí? Você gostou da história O Menino e o Muro? Hoje nós vamos continuar trabalhando dentro dessa história e nós vamos recontar essa história, só que nós vamos hoje recontar ela através de ilustrações. E para que isso aconteça, nós vamos seguir um roteiro. Então vamos lá? Então, livro de português, página 77, certo? Vamos fazer a primeira atividade então. Forme o título da história com as letras móveis, tá? Então, você vai no final do seu livro, lá na página 195, e você vai ver que tá cheio de letras, ó. O que você vai fazer? Você vai recortar as letras que formam o título da história que você leu, que é a história que nós vamos trabalhar hoje, que é a história O Menino e o Muro. Então, você vai recortar as letras e depois você vai montar ela. Então, o menino, lembrando do espaço entre palavras. O menino, menino. Deixa a prof dar mais espaço aqui. O menino e o espaço muro. Certo? Depois que você montou, você pode montar numa folha, pode montar em cima de uma mesa, certo? Depois que você montou, você vai copiar o título, tá? Aqui nessa linha, certo? Agora vamos para a atividade de número 11, então. Que agora nós vamos fazer o roteiro para poder contar a história através de ilustrações, certo? Então vamos lá. Primeiro passo. Preste bastante atenção nas partes da história que o professor vai ler, tá? Então, assim, você já leu a história, certo? Então, você conhece. Se você não lembra da história, então você vai ter que voltar lá na história do Menino e o Muro e fazer a leitura para você lembrar o que aconteceu, certo? Segundo passo. Com a ajuda de um colega, então vai ser a ajuda aí do papai ou da mamãe, você vai recortar o anexo 6, tá? Então, você vai lá no final, novamente, nas páginas 205, 207 e 209. E você vai recortar o anexo 6, certo? Aí, terceiro passo. Não se esqueça de colorir os seus desenhos. Então, depois que você recortou os anexos, ó, vai ter lá. Deixa eu colocar aqui que acho que fica melhor. O anexo 1, que tá lá, primeiro, começo, tá? Depois, número 2, meio. E número 3, fim, certo? Então, você tem 3 folhas aqui que você recortou lá do anexo de número 6. E você vai ilustrar, tá? Tá escrito aqui, ó, o que você deve fazer, ó. A prof vai ler o número 1. O muro da casa do menino estava muito escuro. O menino olhava e não gostava. Era um muro feio e triste. Então, o menino resolveu: vou pintar o muro. Eu gosto de coisas bem coloridas. Então, você vai ilustrar isso que a prof acabou de ler. E assim também com os demais. Com o número 2 e com o número 3 também, certo?
Então você vai ilustrar essa história, tá? Capriche nos desenhos, tá? Capriche na pintura, faz bem caprichado, certo? Aí nós vamos pro quarto passo. Quarto passo. Ao finalizar, confira com o colega se tudo está em ordem e completo. Então, depois que você pintou, depois que você desenhou tudo certinho, você pode conferir aí com a sua família se tá tudo certinho e colocar na ordem. O começo, o meio e o fim da história, certo? Depois que você já montou ali, que você ilustrou a história, tem umas perguntas na página 77 e umas perguntas na página 78. Então, depois que você tiver concluído, você vai responder essas perguntas, certo? Entre em ação, a prof vai explicar de que forma que nós vamos trabalhar, ok? Então, olha só. Aqui no Entre Ação, diz assim, ó. Que tal reunir os colegas e o professor e fazer uma roda de contação de histórias? O professor começará a atividade contando a primeira história e, em seguida, cada um poderá compartilhar histórias verdadeiras, inventadas, ouvidas, folclóricas, enfim, histórias que deem asas à nossa imaginação. Então a prof pensou assim: já que nós não vamos conseguir fazer isso, né? Porque nós não estamos em sala, né? Não vamos conseguir ouvir os nossos colegas, né? Quando nós voltarmos, nós podemos nos reunir e fazer isso. Mas a prof pensou em fazer assim. Você vai escolher uma história, tá? Pode ser uma história verdadeira, pode ser folclórica, pode ser uma história inventada, tá? A história que você quiser. Então você vai escolher essa história e você vai contar essa história. Mas você vai pedir para sua família fazer um vídeo teu, você contando essa história. Aí você vai escolher um colega de sala e vai pedir para sua família enviar esse vídeo, tá? Para que o seu colega possa ter contato com você também, que ele possa ouvir a sua história, certo? Então, escolha uma história, tá? E aí você vai escolher um amigo da sala e vai mandar o teu vídeo de você contando a história pro seu amigo, certo? Aí na próxima aula a prof vai trazer a história da prof também. Combinado? Então, beijos e até a próxima. Tchau!